As novelas são um produto cultural que chegam a milhões de lares todas as noites. No período da ditadura militar, o governo mantinha marcação cerrada com os autores e as redes de TV. Praticamente todas as novelas da época tinham capítulos e trechos censurados. O governo exigia aprovação prévia a todas as obras que iam a público, e muitas eram censuradas por subversão, críticas ao governo ou atentar contra a moral e os bons costumes. Assim, menções ao divórcio, adultério e homossexualidade eram vetadas. Conheça agora 3 das novelas censuradas pela ditadura. O Bem Amado. A história de Dias Gomes estava longe de celebrar o fato. Mostrava um político corrupto, Odorico Paraguaçu, que enganava um sofrido povoado nordestino. Após uma análise dos capítulos 110 a 113, a DCP, Departamento de Censura e Diversões Públicas, descobriu que existiam situações na novela de duplo sentido, que faziam alusão ao cenário político da época. Dessa forma, cortaram do roteiro uma cena em que o personagem Zeca Diabo aparecia acometido de bicho do pé. Na lógica dos militares, a falta de saneamento básico não combinava com um país que se desenvolvia rapidamente. Se há vaga de herói nessa terra, essa vaga é minha! O problema de Zeca Diabo acabou sendo substituído por uma gripe. Vale Tudo. Haveria uma cena na novela em que as personagens Helena, Cecília e Laís conversaram sobre a homossexualidade feminina, porém foi totalmente vetada pela censura. O motivo estaria no casal de lésbicas Cecília e Laís, que viviam juntas e todos as tratavam bem, e a sua relação amorosa era tratada como uma opção natural de vida que deve ser aceita sem nenhum preconceito, o que o governo achava um absurdo na época. Tive trabalhos inteiros censurados. E muitas cenas de novelas cortadas, briga entre casais, sugestão de sexo entre personagens não casados e sequências julgadas politicamente indesejáveis. Não tinha lógica nem critério. Fui censurado por coisas que jamais entendi. Diz Lauro César Muniz, autor de novelas. Roque Santeiro. No ano de 1975, o público viu o primeiro caso de censura total a uma novela brasileira. Haviam já gravado cerca de 30 capítulos, que haviam sido liberados pela censura após muitos cortes, acabaram proibidos no dia da estreia. De acordo com a censura, Roque Santeiro seria uma história de hipocrisia clerical, na qual uma cidade vive de explorar o misticismo das pessoas. Havia uma predisposição para censurar a novela, já que seu autor, Dias Gomes, era egresso do Partido Comunista Brasileiro. E o texto de Roque Santeiro, de fato, trazia algumas alfinetadas na ditadura, na qual citava palavras como subversivos. Pra mim, que era molecote quando ele morreu, esse aí é ele. É Roque Santeiro escarrado e cuspido. A censura afirmava que a novela tinha ofensa à moral, à ordem pública e aos bons costumes, bem como achincalha à igreja. Quando finalmente pôde estrear em 1985, Roque Santeiro foi um grande sucesso. Na época da ditadura militar no Brasil, de 1964 a 1985, as formas de arte que não eram adequadas aos olhos do governo eram vetadas. As obras só puderam ir ao ar como danças ou depois desse período.